E agora a gente fala da nova greve dos caminhoneiros. Como nós mostramos aqui no Jornal do Meio-Dia, os motoristas que não aderiram à paralisação afirmam ter sofrido represália. Fotos tiradas pelas vítimas mostram que os caminhões foram apedrejados, segundo elas, inclusive por motoristas que estão parados, e que querem a maior adesão do movimento, segundo essas pessoas, tá? Por conta desses casos, teve uma reunião ontem entre a Polícia Militar, representantes de empresas que precisam do serviço dos caminhões e alguns caminhoneiros. A ideia é manter a ordem pacífica, mesmo com o protesto. Representante do sindicato conversou, inclusive, com a nossa equipe. Eles se comprometeram nessa reunião de uma reativação da Câmara Setorial, que essa Câmara Setorial vai fiscalizar tanto a parte logística, como também vai ser limitada a quantidade de caminhão que vão circular na cidade, que vão trabalhar na cidade, sendo assim que caminhão de fora não vai poder vir trabalhar na cidade, só mesmo o pessoal daqui. E também se comprometeram em dar toda a assessoria jurídica que a gente precisar para uma abertura de uma possível cooperativa. Vocês estavam com o trabalho parado desde segunda-feira e agora, depois do fim dessa reunião, vocês vão retomar? Como é que vai ficar? Eu não posso responder por toda a categoria. O transportador autônomo simplesmente parou e cruzou o braço porque ele não está tendo mais condições de sobrevivência. Essa é a realidade. Bom, e uma outra liminar obtida pelo sindicato, dessa vez das empresas de veículos de transporte de carga e logística de Itajaí região, o C-Veículos, garante que os motoristas de transportadoras continuem trabalhando. A liminar foi concedida pela juíza da primeira vara civil de Itajaí, Vera Regina Bedin, depois que o C-Veículos entrou na justiça com um pedido de liminar contra o Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de Contêineres e Cargas em geral de Itajaí região, para impedir qualquer ato que atrapalhe a rotina das empresas e dos motoristas que não integram a greve da categoria. Essas imagens mostram os caminhões trabalhando normalmente agora pela manhã, inclusive com a presença de uma viatura da Polícia Rodoviária e outra da Polícia Militar. Ainda segundo a decisão da Justiça, se algum caso de agressividade for registrado, deve ser aplicada a multa diária de R$50 mil. As escoltas da Polícia Militar acontecem a partir das 10h30 da manhã e seguem até as 4 horas da tarde. Por telefone, o presidente do Citracom, Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de Contêineres e Cargas de Itajaí região, o Ademir de Jesus, disse que o movimento de greve não está impedindo o trabalho dos outros motoristas e que o que eles estão fazendo é conversar com eles para conscientizar sobre a importância da manifestação. Em relação aos casos de agressão e vandalismo registrados até agora, o Ademir disse que são fatos isolados ao movimento de greve e que devem ser apurados. Ô, Ademir, o seguinte, agora nós vamos centrar num papo curto e reto. A gente sempre tem defendido a classe trabalhadora e especificamente os caminhoneiros, que a gente sabe e há necessidade sim de haver o entendimento do empresário que vocês que trabalham precisam e muito. E aí a gente hoje está vendo pelas redes sociais, chegando um monte de situação e de reclamações sobre a ação da polícia e também da Codetran nessa questão de intervir na situação da greve dos caminhoneiros. Mas eu acho que não é que está havendo a intervenção. Como nós ouvimos um sindicato e depois também, já o que a Bruna colocou agora, o que está se vendo é uma questão de ordem pública. Não é uma situação isolada assim, simplesmente. Atende a toda uma sociedade. A polícia está para agir justamente nesses momentos também. E a preservação da ordem pública, como eu falei, e neste caso específico, em situações parecidas, a polícia também tem agido. Seja de segurança para manter o bandido fora da gente, que dificilmente nós vamos conseguir, porque ele age a qualquer momento, em qualquer local que ele bem entender. E a polícia nunca está nesses determinados locais e nem poderia estar. A Codetran, Trânsito, também estava agindo dentro do que determina a lei, pelo que se vê, porque eles atrapalharam demais o trânsito. Com essa situação que houve de pedras jogadas, de acertarem os carros, enfim, gerou um fato dentro da cidade que tanto a polícia quanto a Codetran têm que agir. Nesse caso, seja de empresas ou autônomos, a sociedade como um todo, tanto a polícia como a Codetran tem que ficar atenta. Pessoal, as coisas estão acontecendo. Há uma agressividade geral nesse país que não dá para entender. Cada um tem que fazer um pouquinho mais para a gente poder ter o direito de ir e vir. Se não houve confronto ou não houvesse confronto, nada seria assim. Bruna.